Louvado e engrandecido seja Deus. Amém? Boa noite, meus irmãos. Será que é o calor? Boa noite, meus irmãos. Então, imagina eu aqui, né, empacotado, ou como diz o pessoal brincando, internado, né? Então, está um pouco calor mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do nosso Salvador Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Amém? Tá. João, capítulo 15, tá bom? Não é isso, não? Depois eles vão me dizendo, né? Esse que é o problema de você estar sendo filmado, né? Você tem que interagir com os câmeras, tem aquele pontozinho, né? Você tem que acenar a mão assim e falar. Bem, eu quero cumprimentar a todos, desejar mesmo que a graça do nosso Senhor e Deus possa se fazer presente na vida de todos vocês. Que bom que vocês estão aqui, né? Tem um grupo de irmãos, nossos jovens, na verdade, ou parte deles, que foram fazer uma programação especial, são acho que 10 deles, no litoral essa semana, então eles não estão aqui conosco, né? Que Deus possa abençoá-los. Provavelmente eles já estão chegando, já estão em casa, porque saíram de lá, acho que finalzinho da tarde, né? E para a mensagem do Senhor nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 15 do Evangelho de João. Capítulo 15 do Evangelho de João, ok? Lembrando que nosso culto está sendo transmitido, ou no mínimo gravado, para que os irmãos que não estão conosco também, ou aqueles outros que haverão de acessar as nossas redes sociais, eles também possam cultuar a Deus conosco, ou ao vivo, ou posteriormente ouvir a mensagem. E agora nós também, nosso Ministério de Mídia e Comunicação, começou a separar somente a mensagem. Então está também divulgando através das nossas redes sociais apenas a mensagem. Grava-se o culto todo, mas agora também a gente está disponibilizando apenas a mensagem para que os irmãos, inclusive, compartilhem, né, com outras pessoas, para que eles ouçam a pregação. Deus os abençoe. Amém? Nós vamos, nesse momento, ler este texto, mas daqui a pouquinho, e por isso eu pedi para eles, é isso que eu achei que eles estavam falando para mim, eu gostaria, na medida que eu fosse falando, destacar uma frase em específico deste texto que vai orientar nossa mensagem nessa noite. Mas antes disso, vamos lê-la nesse instante. Capítulo 15 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vedes e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nesse momento, Pai, pedimos que as misericórdias do Senhor sejam mesmo em nossas vidas. E que se cumpra, Pai, na vida de cada um de nós, a Tua boa, santa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós somos apresentados, Cristo, ou melhor, nos é apresentado Cristo, falando da sua relação conosco, seu povo, com cada um de nós, suas ovelhas. E essa relação, ou seja, esse relacionamento, é descrito de duas formas principais. Ele usa duas imagens. O evangelista João vai usar duas figuras para retratar a relação entre Cristo e as suas ovelhas, ou o seu povo, aquele que nele crê. E a primeira figura, ele vai explorar dos versos de número 1 até, pelo menos, o verso de número 8, que é a relação que há entre uma videira e os seus ramos. A segunda figura, ele já vai trabalhar isso um pouco mais adiante, quando ele vai falar da amizade. Ele diz isso a partir do verso de número 13 até o verso de número 15. Ele falará de relações de amizade. Então, se você ler esses 16 versículos, vai saltar aos seus olhos essas duas figuras que descreverão este contato entre Cristo e cada um de nós, usando imagem de relacionamento, que falam de relacionamento. E a característica fundamental deste relacionamento tem a ver com a virtude do amor. Ele também falará a esse respeito do verso 9 até o verso 12. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: a minha relação com o meu povo, a minha relação com aqueles que creem em mim, a minha relação com as minhas ovelhas, ela poderia ser descrita a partir dessas duas figuras: a figura da videira e seus ramos e a figura da amizade. Mas entre outras virtudes que podem ser, ou a principal virtude que está presente nesta relação, é a virtude do amor. Como se ele dissesse, e ele disse isso e ensinou seus discípulos, a ponto de o apóstolo Paulo dizer que se tem alguma coisa que nós devemos uns aos outros, é o amor, porque a cola que nos une é o amor. Mas hoje eu não quero falar de amor, sobre amor. Eu não quero exortar a você a amar. O tema não é este. Mas eu gostaria que nós refletíssemos a respeito de como é este relacionamento que Jesus diz ter conosco, qual é a importância desse relacionamento que Jesus diz ter conosco e qual é o nosso papel no desenvolvimento desse relacionamento que Jesus diz ter conosco, seu povo e suas ovelhas. E a primeira imagem que eu gostaria de que vocês observassem é exatamente nos versos de 1 a verso 8, pelo menos, que é a imagem da videira. E por que eu estou dizendo que a imagem da videira descreve uma relação, ou pelo menos um tipo de relacionamento entre aqui dois elementos que são usados como metáforas dessa relação Cristo conosco? Primeiro, por causa dos dois elementos dessa relação, videira e ramos. Pensa aí numa árvore e seus galhos.
não é? Você tem o tronco e depois você tem os inúmeros galhos de uma árvore. Ele está dizendo, olha, eu sou o tronco e vocês são os galhos. Estes galhos, eles só estão unidos quando eles estão conectados ao tronco. Uma vez cortados do tronco, eles estão aptos para serem queimados, porque eles perdem a vida e, portanto, eles não têm serventia alguma, eles então são inúteis. Só daí você vai notar essa relação, essa conexão. Mas, ao mesmo tempo, e por isso eu pedi que os meninos colocassem o texto, você vai ver que ele repete nesses versículos algumas vezes a expressão que nos leva a perceber a ideia de unido com Cristo, portanto, que descreve relacionamento. Quer ver? Se eles puderem depois, se conseguirem, para a gente destacar essas frases. A primeira vez que aparece essa relação, você vai observar no verso de número 4. Olha aí na sua Bíblia. A primeira frase está assim: permanecer em mim. Não é isso? E eu permanecer em vocês. A ideia é, eu e vocês, nós estamos ligados um ao outro. Mas essa não é a última vez que ele vai falar sobre isso. Ainda mesmo no verso de número 5, ele também vai voltar à mesma ideia, usando a mesma expressão. Verso 5, quem permanecer em mim e eu nele. Segunda vez aparece a frase, estar ligado um ao outro. Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. No verso de número 6, mais uma vez, ele vai dizer a mesma ideia. Se alguém não permanecer em mim, não é isso? Agora já negativamente, olha. Nos dois primeiros momentos ele fala positivamente. Aquele que permanece nele e ele na pessoa. Só que agora ele faz um alerta. Se porventura alguém não permanecer em mim. Verso 7, mais uma vez ele vai repetir. Se permanecerdes em mim, né? Perdão, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja que aqui ele também acrescenta um novo elemento. Então, as duas primeiras vezes ele só fala desta relação, um no outro, esta conexão, ele em nós e nós nele. Na terceira, ele faz uma advertência: se alguém não permanecer. E agora ele usa também o subjuntivo se, para dizer assim, e se permanecer, algo bom poderá acontecer com este. O que seria, nesse caso, o algo bom que poderia acontecer? Você poderia pedir ao Pai o que quisesse e ele, o Pai, por causa desta relação que você tem comigo, lhe concederia. E ele então continuará falando sobre essa relação e voltará a usar novamente a expressão permanecer nele. Só que agora ele não fala mais permanecer nele, mas permanecer em algo que vem dele. Verso 9: aquele que permanecer no meu amor. Não é isso? Verso 9: permanecer no meu amor. E ele repete essa mesma ideia de permanecer em algo que vem dele no verso 10. Permanecer no meu amor. Se guardardes os mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Portanto, Jesus vai falar sobre esta ideia de conexão entre nós, seu povo, e ele, utilizando-se pelo menos 7 vezes nesse trecho que nós lemos, essa expressão, permanecer em mim ou permanecer no meu amor. Não só, então, a figura da árvore com o seu galho já nos descreve um relacionamento, uma conexão, uma unidade, como as próprias palavras utilizadas por Jesus também nos remetem a essa ideia de relacionamento, conexão e unidade. Portanto, o que nós temos aqui descrito é que Cristo tem para com o seu povo, suas ovelhas,
uma comunhão que poderá ser descrito como um relacionamento. Mas qual é a característica que eu chamaria, que salta aos olhos quando ele usa essa figura para descrever esse tipo de relacionamento que ele tem conosco? Eu diria que é um relacionamento orgânico e vital. Por que orgânico? Orgânico porque, se ele utilizou a figura de uma árvore e seu galho, ele está descrevendo uma relação que, se porventura este galho ele é por alguma razão desconectado, cortado, ou que haja uma ruptura entre esse galho e o seu tronco, e essa relação é natural, no sentido de procede da natureza das duas partes estarem ligadas uma à outra, o que é que acontece? Dona Leila, né? Dona Elza gostam muito de vir aqui e cuidar das plantas, né? Elas veem muitas vezes os galhos rompendo do seu tronco, ou elas mesmas, porque as árvores, as flores precisam ser podadas, elas mesmas arrancam os galhos dos seus troncos. E o que acontece quando elas fazem isso? Elas botam num saco, botam lá fora, tem o lixeiro e levam embora. Não é assim? E por que elas fazem isso? Porque aqueles galhos, já não mais conectados à sua árvore, ao seu tronco, é inútil, não presta, não serve para nada. Daí a imagem de uma relação orgânica. Não faz sentido um galho estar desligado da sua árvore ou do seu tronco, de tal maneira que elas só são uma árvore na medida que elas estão unidas. Esta é a razão, então, que eu estou chamando de que a nossa relação com Cristo, ela tem esse aspecto de organicidade. Ele é uma relação orgânica, mas também ela é uma relação vital. Por que vital? Vital vem de vida. Quando uma árvore, quando um galho é podado, ou cortado, ou quebrado do seu tronco e da sua árvore mãe, ela perde a vida, não é isso? A não ser, claro, aqueles que gostam de cultivar plantas e jardins, a não ser que correndo você vá e faça uma preparação e a replante em algum outro lugar para que aquele galho cortado sirva de broto, não é? Se isso não for feito, aquele galho arrancado, aquele galho separado de sua árvore, ela morre, ela seca, ela perde a sua vida. Nesse sentido, a imagem então usada por Cristo para descrever a sua relação conosco, ela pode ser dita que ela está descrevendo o seguinte, que a nossa relação com Deus e a relação de Deus para conosco, ela é orgânica e vital. Ela é orgânica porque foi para isto que nós fomos criados. Ela é orgânica porque é parte da natureza humana estar na relação com Deus. Daí o texto que nós lemos na liturgia de hoje, Romanos, capítulo de número 11, versículos de número 33 a 36, especialmente o versículo 36, que diz: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E mais, quando nos voltamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versos de número 1, 2 e 3, nós somos ensinados que nós só existimos em função dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria, se não fosse por ele e para ele. Isto prova o quê? Que a Escritura é clara em afirmar que eu e você só existimos, só estamos nesta vida, porque Deus, com o seu propósito, destinou-nos para uma relação com Ele. Alguns pregadores usam inclusive a imagem de uma espécie de buraco vazio na alma do homem que não tem Deus. E esse buraco vazio na alma do homem é no formato de Deus e do tamanho de Deus, se é que a alma do homem pode conter Deus. E por quê? Porque ele não é completo sem a comunhão com Deus. O homem só existe de maneira plena e completa
perante Deus. Os teólogos latinos chamavam isso de coram Deo, ou Deum, que é o coração prostrado diante de Deus. Só assim nós seremos verdadeiramente homens. Santo Agostinho, um dos grandes teólogos do passado, chegou a dizer que as nossas almas, elas permanecerão inquietas até se voltar para Deus. Enquanto os seres humanos não se voltarem para Deus, prostrando-se diante dele, as suas almas não encontrarão paz e sossego. Para demonstrar como deve ser e quão vital e quão orgânica é esta relação entre nós e Deus. O que acontece então? Aí vem a segunda característica. Eu descrevi a característica da relação orgânica e agora eu quero descrever a característica da relação vital. O que acontece e aconteceu com os nossos pais Adão e Eva quando eles se afastaram de Deus, se descolaram de Deus, se desconectaram de Deus em razão da queda no jardim do Éden? O que aconteceu com eles? Qual foi o castigo? O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, verso 23. Ou Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, que diz que o pecado nos separou de Deus. E esta separação trouxe morte. Adão e Eva só morreram, Adão e Eva só se debilitaram na condição humana porque se afastaram, se desconectaram, se desligaram do seu tronco natural, que era Deus. E quando se desliga, morre. Quando se desliga, perde a vida. E não só isso, a Bíblia vai dizer que ainda está reservada uma segunda morte. Capítulo 20 de Apocalipse. Dirá que haverá um dia em que eu e você, todos nós, a humanidade será julgada, e aí depois desse julgamento virá a segunda morte. Mas essa segunda morte está reservada apenas para aqueles que, quando chegar o dia do juízo final, permanecerem desconectados, desligados, amputados da árvore natural que é Deus. E a segunda morte é eles serem lançados com o diabo e seus anjos ao fogo do inferno. Percebeu então por que a imagem da videira é tão importante? Porque a imagem da videira ilustra para mim e para você e para todos os homens em todos os tempos que a relação nossa com Deus e de Deus conosco, ela é orgânica, porque fomos criados para isto, é da nossa natureza estar ligada a Deus, e vital, porque afastado dele, morremos. Segunda imagem que o texto vai usar, já é uma imagem mais suave, vamos dizer assim, e uma imagem mais humana, que é a imagem da amizade entre pessoas. Vamos lá, olha para que você observe no seu texto. Versículos de número 13, e diz assim: ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja, verso 13, 14 e 15, fará uso da imagem da amizade entre pessoas, não é? Ele está dizendo, eu não tenho para com as minhas ovelhas, eu não tenho para com o meu povo apenas uma relação que pode ser figurada, exemplificada por uma árvore e seu galho. Mas eu tenho uma relação que pode ser exemplificada pelas próprias relações humanas. E as relações humanas de amizade entre duas pessoas servem de imagem muito boa para expressar o tamanho de intimidade
proximidade e afeição que Cristo tem para conosco. Intimidade, proximidade e afeição. Afinal, são todas virtudes e atributos que só podem ser experimentadas a partir de uma relação de amizade, né? Proximidade, afeição e intimidade. E aqui ele faz questão de falar de uma delas, principalmente no que se refere à intimidade. Quando é que ele então descreve este atributo da intimidade que constitui a relação de amizade? Ele diz o seguinte: o servo não sabe de nada do seu senhor, ou sabe? Alguém aqui conhece de perto e de maneira íntima, é amigo do seu patrão? Às vezes a gente até conhece bastante, né? Principalmente dependente do tipo de trabalho que a gente presta para eles. Às vezes a gente conhece até defeitos bem íntimos da pessoa, mas nós não somos íntimos dela, não é? Nós não somos amigos dos nossos patrões. Às vezes, as nossas relações com os nossos patrões, nós às vezes sabemos só o nome dele ou dela, tão distantes que eles estão de nós. Ele está dizendo, ó, então essa imagem de servo e senhor não serve para demonstrar como é a minha relação com o meu povo. E a melhor imagem é a imagem de dois amigos. Porque o que faz dois amigos quando um deles recebe boa notícia? Esconde no coração? Não. O que faz é imediatamente, no primeiro momento que pode, compartilha e se alegra com ele da boa notícia. Não é isto? E por que ele faz isso? Porque tem afeição, proximidade e intimidade com esta pessoa. E aí ele está falando exatamente isso, quando no verso 13, ele diz assim, olha, o Pai me dá coisas maravilhosas, e aquilo que eu recebo do Pai, eu corro para próximo de vocês, para compartilhar com vocês. Por quê? Porque vocês são meus amigos. Eu tenho por vocês afeição. Eu quero estar na companhia e na proximidade de vocês. Eu quero que vocês sejam íntimos de mim, de tal modo que vocês me conheçam e eu conheça vocês, a ponto de nós não termos segredos um para o outro. Verso 13, no final, verso de número 15. Quando no finalzinho diz assim, ó, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha, quando meu Pai me dá alguma coisa boa, o que eu faço? Eu corro para vocês e compartilho com vocês, porque vocês são meus amigos. E isso não aconteceria se a nossa relação fosse de patrão e empregado, servo e senhor. Portanto, aqui, Jesus está usando essa segunda imagem, a imagem das relações de amizade entre as pessoas, para descrever: esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com o meu povo, com as minhas ovelhas, com os que creem em mim. Uma relação de proximidade, intimidade, afeição e, eu diria, confiança. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, meus irmãos, depois de apresentar a vocês estas duas imagens como significando o tipo de relacionamento que Deus tem conosco e que nós deveríamos também ter com Deus, a seguinte pergunta: você poderia descrever a sua relação com Deus fazendo uso das mesmas duas imagens? Afinal, aqui quem faz uso da imagem é Deus em relação a nós. Ele não está dizendo que é esta relação que nós temos com Ele. Ele está dizendo que é esta relação que Ele tem conosco. E a minha pergunta é: você está desfrutando na sua vida concreta, diária, desse tipo de relacionamento com o Senhor Jesus? Você, honesta e sinceramente, seria capaz de descrever a sua relação com Deus fazendo uso dessas duas imagens? Você poderia dizer que compreende e está investindo tempo, energia e o que for necessário para que você
extraia da árvore, do tronco que é Jesus, a vitalidade espiritual que você precisa para caminhar neste mundo e dar prosseguimento à sua vida. É esse tipo de relação que você tem com Ele, vital e orgânica. Você poderia dizer que a sua relação com Jesus é de proximidade, afeição, intimidade e confiança, a tal ponto de que aquilo que acontece com você não é segredo para Ele, porque Ele é teu amigo em oração, é teu amigo no trabalho, é teu amigo no casamento, é teu amigo na relação com seus filhos, é teu amigo aqui na igreja. Você poderia descrever teu relacionamento com o teu Deus, o teu Senhor, com tais palavras? O teu relacionamento com o teu Deus, com o teu Senhor, é daqueles encontros fortuitos, que de vez em quando você se esbarra com Ele no caminho da vida. Daqueles que você já faz um tempo que você não vê, e quando você desce na estação do metrô, você se esbarra com Ele e diz: quanto tempo! Eu espero que não, em nome de Jesus. Eu espero que sua relação com Deus seja contínua, diária, de amizade, de vitalidade, profundidade. Afinal, como nós acabamos de escrever para você, ela deve ser orgânica, vital. Orgânica porque você foi criado para isso. Vital porque afastado dele você morre. Mas ela também deve ser de amizade, cumplicidade, de confiança, de proximidade, de afeição, de carinho. Você, sinceramente, tem isso com Jesus? Jesus quer ter com você. Se Ele não quisesse ter esse tipo de relação com você, Ele não teria descrito o seu relacionamento com o seu povo fazendo uso dessas duas imagens. E o mais maravilhoso, meus irmãos, que quem mais ganha em desfrutar e desenvolver esse tipo de relação com Jesus, não é Ele, sabia? Quem mais ganha somos nós. Um simples fato é, Ele não precisa destas coisas. Quem disse a você que Jesus depende, precisa e necessita de você? Quem? Quem disse a você que a falta de afeição que você demonstra para Ele entristece o seu coração ou diminui a sua glória? Quem? Quem disse a você que Jesus está lá com a sua personalidade afetada ou as suas emoções desequilibradas porque o seu recipiente de amor e de atenção e de carinho não foi adequadamente preenchido? Quem disse a você? Não, Ele é pleno. Ele é pleno. É tão pleno e completo que Ele diz o seguinte, que Ele tem desejos de que nós que não somos completos sejamos. Verso de número 11. Veja que a intenção de Jesus é nos beneficiar com tudo isso. Ele diz assim, olha, eu tenho vos dito isso, ou seja, estou agora ensinando a vocês que a minha relação com vocês, meu povo, minha ovelha, pessoas que creem em mim, como árvore e galho e amizade humana, sabe por quê? Eu tenho dito a vocês estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Porque a minha alegria é completa. Eu me basto a mim mesmo, porque Deus não precisa e sua glória não é diminuída por causa daquilo que os seres humanos fazem ou deixam de fazer. Eu sou pleno, minha alegria é completa, minha glória é absoluta. Agora você não é. Você é incompleto, você é necessitado, você é carente. Se tem alguém que precisa ser preenchido, se tem alguém que necessita de coisas, este alguém são vocês. E eu estou dizendo a vocês que a minha relação com vocês é comparada a uma videira e seus ramos, e também a uma relação de amizade entre dois seres humanos.
E eu quero que vocês desfrutem dessas relações, sabe por quê? Porque fazendo assim, desfrutando disso, investindo nisso, desenvolvendo isso, a alegria que eu tenho estará em vocês, e logo, logo esta alegria será plena, completa no coração de vocês. Portanto, quem mais ganha em toda essa relação somos nós. Pastor, se é assim, ou seja, quem mais ganha com tudo isso somos nós, por que nós temos tanta dificuldade em dar valor, investir e apreciar tal relacionamento? Afinal, nós seres humanos não agimos sempre pelo nosso próprio interesse? Ou você age apenas e tão somente pelo interesse dos outros? Você não quer ganhar nada na vida. Quando você sai de manhã, 6 horas da manhã de casa, você está trabalhando pelo interesse do seu patrão. Você vai lá desinteressadamente porque você é altruísta. Você está preocupado com o mundo. Você está preocupado com o enriquecimento do seu patrão. É isso? Não. Você vai lá trabalhar para ele, você está vendendo os seus serviços em troca de um valor final do mês, para beneficiar-se a si mesmo. Afinal, é desse lugar que você vai extrair o pão que você come, a bebida que você bebe e a roupa que você veste. Portanto, de alguma forma, seus altos e pessoais interesses estão envolvidos. Nós, seres humanos, somos assim. Às vezes, está em vista os nossos interesses pessoais naquilo que, às vezes, nós achamos que é interesse dos outros. Não pense que eu, às vezes, aqui, como pastor, quando faço o meu papel de pastor, eu não esteja objetivando também os meus interesses. É óbvio, é minha tarefa. E você também tem isso nas suas relações. Às vezes, em casa, a gente visa o nosso interesse no papel de esposo porque não quer a esposa com raiva. Ou o contrário. Quem não faz isso com o filho? Porque é que às vezes a gente aceita que os filhos fiquem mais vezes no celular, na televisão, no desenho animado, para dar um pouco de paz e sossego. Você estava preocupado com seu filho quando você percebeu isso? Não está preocupado com sua paz e seu sossego. O que eu quero dizer, que mesmo em coisas muito simples, os seres humanos, quando agem em seu próprio interesse, seu alto favor. Aí eu pergunto, se nós acabamos de aprender, então, que nós temos muito a ganhar em cultivar, desenvolver, valorizar este relacionamento com Deus, por que a gente não investe, então? Por que a gente não se dedica? Por que a gente não se esforça? Que dificuldades nós temos para isso? Eu estou falando de dificuldades reais e não desculpas. Desculpas, temos um caminhão delas, né? Cheinho. E dos trucados, né, Zé? Daqueles, se possível, até com uma rebetinha atrás. Nós temos desculpas, mas não deveria ser assim. Porque aqueles que mais se beneficiam desse relacionamento somos nós. E se assim o é, deveríamos investir mais em nossa relação com o nosso Deus. Pastor, que tipo de benefício eu recebo se eu investir? Se a partir de hoje eu começar a me preocupar mais com isso, dedicar mais tempo, esforço, energia, preocupação em desenvolver, cultivar e valorizar minha relação com Jesus, que tipo de benefício eu poderia desfrutar? Eu quero citar pelo menos 3. O primeiro deles, nós podemos extrair da figura do ramo da videira com o seu ramo. Quase que sumiu aqui a palavra da minha mente. O texto vai dizer que só é possível dar frutos na medida que eu estou conectado com o ramo. Verso número 2. Todo ramo que estando em mim
não der frutos, ele é cortado, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. A ideia é, você quer ter uma vida produtiva? Você quer ter uma vida espiritual vitoriosa? Você quer ter uma relação com Deus, onde você veja os milagres de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus em sua vida? Se conecte a Jesus de maneira profunda. Não é isso que ele está dizendo? Os que estão separados de mim, eles são arrancados, queimados e são inúteis. Mas os que estão conectados, ligados e juntos comigo sempre, eles são limpados para poder dar mais fruto. Ou seja, faz-se a poda dele para que eles possam reproduzir. A ideia é que na medida que estivermos ligados a Cristo, desenvolvendo com Ele este nível de relacionamento, nós poderemos ver em nossa própria vida prosperidade espiritual, crescimento espiritual. É nesse sentido que ele está falando. E isso é um benefício vindo da nossa relação com Deus. Mas ele não para por aí. Ele também vai mostrar que há um outro benefício, que é o benefício de termos Deus, o Pai de Jesus, ouvindo as nossas orações. Verso de número 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Você quer ter as suas orações ouvidas? Você quer ter as suas orações respondidas pelo Pai de Jesus, o nosso Deus? Esteja junto dele. Tenha um relacionamento próximo, íntimo, profundo, de afeição, confiança, amizade, proximidade com ele, que você verá isso acontecer. Você tem tido dificuldades de ver suas orações sendo atendidas? Avalie a qualidade da sua relação com Cristo. Porque ele está dizendo, na medida que nós temos uma relação profunda com ele, nós vamos orar, e o Pai também vai nos abençoar. Em terceiro lugar, ele está nos dizendo o seguinte: se eu e você necessitamos de mais alegria na nossa vida, é na medida que estamos nesse íntimo relacionamento com ele, é que poderemos desfrutar desta alegria que nós precisamos. Não é isso que ele leu aqui no versículo 11, que nós também já lemos? Eu tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, que é a palavra para alegria, esteja em você, e a vossa alegria seja completa. Você quer mais alegria na sua vida? Você está achando que a sua vida está triste? Você está achando que a sua vida está sem sal, sem sabor? Você está achando que a sua vida está sem cor? Você está achando que não tem tido motivos e razões para sorrir, para abrir teus lábios de alegria? Aproxime-se de Jesus. Cultive um relacionamento com Ele. Abrace-se a Ele. Conecte-se a Ele, que Ele vai dar isso que você necessita. Sou eu quem estou dizendo isso? Não, ele, né? Vocês acabaram de ler comigo. Então veja, eu descrevi aqui então 3 coisas que eu e você ganhamos. 3 benefícios que nós extraímos de cultivarmos este relacionamento íntimo com Jesus, descrito por essas 2 imagens. O ramo, a videira e seus ramos, e as relações de amizade entre 2 pessoas. Nós vamos poder orar ao Pai e ver as nossas orações sendo respondidas. Nós vamos poder ver a alegria voltando aos nossos corações e vidas. E nós vamos, quem sabe, poder ver frutos sendo produzidos através e pela nossa vida. Nós não seremos mais infrutíferos. Nós não seremos mais uma espécie de terra mirrada que não produz nada, ou vaca leiteira que deixou de dar leite. Nós vamos voltar a produzir. Nós vamos voltar a dar frutos.
As pessoas à nossa volta sentirão os efeitos da nossa relação com Deus. E talvez elas mesmas terão os frutos que Deus quer que nós produzamos. Só que tudo isso, queridos irmãos, só poderá acontecer na medida que nós reavaliarmos hoje, agora, a nossa relação com Jesus. Eu espero que você passe a valorizar mais a sua relação com Jesus. Porque ela é orgânica, você foi criado para isso. Ela é vital, desconectado dele você morre. Além disso, se você quer ter uma relação séria, verdadeira com ele, você precisa desfrutar da amizade com ele. Amizade não se faz à distância. Amizade não se faz com segredo. Amizade não se faz de vez em quando. Amizade é intensa, é íntima, de confiança, proximidade e contínua. Faça isso. Cultive esse tipo de relação com Jesus. Porque eu tenho certeza que o dia que isso começar a acontecer na sua vida vai mudar. Amém? Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, abaixe sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos mesmo que pelo Espírito Santo o Senhor nos ajude a desenvolver esse tipo de relacionamento com o Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, para que estas palavras encontrem guarida no nosso coração e nos ajude, Senhor, a colocá-la em prática no nosso viver diário. Toma mesmo, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e que se cumpra cada dia em nossas vidas cada uma da Sua vontade. Hoje nós fomos expostos ao desafio de, a partir de hoje, cultivarmos com mais intensidade, intimidade e fervor um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que nós não coloquemos dificuldades, desculpas ou barreiras. Que o Senhor nos ajude a romper todas estas barreiras para que possamos, ó Deus, crescer na nossa relação e na intimidade que queremos ter com o Senhor. Não só por causa dos benefícios que dela vamos extrair, mas principalmente porque o Senhor é o Deus em quem amamos e cremos. E não tem um lugar melhor para estar do que na presença, na companhia. Não tem um tipo de relacionamento mais íntimo e profundo do que com o Senhor. Por isso, nos ajude a cultivá-lo, a desenvolvê-lo na nossa vida. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.